Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos à segunda parte aqui dessa ministração do capítulo 12 do livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que teremos também a terceira parte deste capítulo. Conforme comunicamos aos irmãos, né, que faríamos essa abordagem do capítulo 12 de Mateus por mais de uma vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque há alguns pontos aqui que queremos compartilhar com os irmãos, algumas coisas que queremos pontuar deste capítulo como princípio de fé e prática, como princípio exatamente de apreciação para as nossas vidas, para um entendimento crédulo e aplicativo para as nossas vidas, que é o que nos interessa. Obviamente somos salvos pela graça, como está escrito em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Como já dissemos aos irmãos na abordagem do capítulo de número... Na primeira abordagem, inclusive, desse capítulo 12, que nós não somos salvos pela observância de mandamentos, de normas e de regras. Somos salvos pela graça. Agora, se faz necessário que creiamos, como diz a Escritura, para que rio de água viva flua em nosso interior, será necessário, como está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, que cuidemos de ser obedientes ao Evangelho de Jesus, porque quem não for obediente ao Evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. E a obediência, essa chamada à obediência, ela não nos isenta de falibilidade, porque nós somos falhos. Essa obediência, ela nos chama a um comprometimento com a palavra. Como a palavra, diz que tenhamos, diz como devemos fazer, como devemos agir, e nós nos esmerarmos nesse aspecto. Louvado seja Deus, porque há uma exigência do Senhor que nos esforcemos no sentido de entrar no reino. Então, o Senhor quer ver de nós isso, esse empenho, esse esforço, esse real desejo de agradá-lo, de ser-lhe obediente. E para que nos esmeremos nisso, precisamos cuidar de preencher os requisitos estabelecidos pelo Senhor, de princípios, de verdades e de valores divinamente estabelecidos por Deus em sua palavra, para que atraiamos inclusive a graça para as nossas vidas
atraiamos o favor divino e sejamos salvos, que é o que nos interessa, ser salvo. Uma vez que, independente ou não, tenhamos a consciência que o céu é uma realidade, como o inferno é uma realidade, como a terra que pisamos é uma realidade. Do mesmo jeito que pisamos na terra, que a terra é real, existe o céu e existe o inferno. E nós cuidamos de ser crentes em Jesus, ser crentes em sua palavra, para irmos para o céu. Porque se não for crente para ir morar no céu, estaremos perdendo tempo. Estaremos perdendo tempo, porque nem usufruímos do mundo, nem cuidamos de salvar a nossa alminha, se não formos crentes para ir morar no céu. Aí a gente nem usufrui do mundo, que tem aí seus prazeres, suas diversões, seus entretenimentos, suas realizações, mesmo que temporárias, mesmo que efêmeras, mesmo que insuficientes para nos fazer felizes, mas se não formos crentes para morar no céu, estaremos perdendo tempo, nos regrando por normas religiosas, até por normas denominacionais, para você que vive aí de normas denominacionais, ou até mesmo para nós que cuidamos de nos regrar pela palavra de Deus. E quando cuidamos de nos regrar pela palavra de Deus, aí nós cuidamos de ser obediente. E quando falhamos nessa obediência a Deus, nós nos arrependemos. Concomitantemente, nos convertemos. E aí voltamos à comunhão com Deus. E aí cuidamos de permanecer nesta comunhão. É disso que eu falo, de nos regrarmos, né? Seja religiosa, denominacional ou espiritualmente. Se bem que o mais importante é seguir a palavra, porque as normas denominacionais não salvam e as normas religiosas também não salvam. Mas a palavra de Deus, ela sim nos encaminha à salvação eterna. A palavra de Deus nos encaminha à salvação eterna. Jesus chegou em uma ocasião dizer aos saduceus: examinai, pois, as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, nós já pontuamos nesse capítulo 12 a questão do sábado, né? Que se você quiser voltar a ouvir essa ministração, ela está em nosso Face. O Guilherme Stone já postou aí no canal do Acorda Bênção. E está no nosso Face, né? E eu até sugiro que você, mesmo depois de ouvir a abordagem já feita, volte a ler o capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21, onde mais uma vez Jesus desmistifica a religiosidade da guarda do sábado. Jesus desmistifica o legalismo da guarda do sábado,
Porque ele até faz a pergunta de qual dos homens que tendam a ovelha, versículo 11, no sábado ela cair numa cova, o homem não lançasse mão dela para a levantar. Porque estava ali na sinagoga um homem das mãos mirradas, e aí interrogaram a Jesus se era lícito curar no sábado. E aí Jesus Cristo fez esta pergunta e ainda outra pergunta sobre qual mais era valioso, um homem ou uma ovelha. E aí ele se dirige ao homem da mão mirrada e manda que o homem estenda a mão e o homem fica sã. A mão do homem fica sã como a outra. Os fariseus não gostaram muito disso não, porque logo criaram um conselho para matarem Jesus. Né? Porque os fariseus, que é um grupo que sempre se defrontaram com Jesus, pela hipocrisia, que era uma coisa característica deles, mas pela perversão do sentido, do significado da palavra, pela perversão, pela torção que faziam do sentido e do significado da palavra. A questão de serem titulados hipócritas era porque cuidavam de tirar a trave que estava no olho do irmão e não cuidavam do argueiro que estava nos olhos dele, ou cuidavam de tirar o argueiro que estava nos olhos dos outros e não cuidavam de tirar a trave que estava no deles. Né? Do tipo assim, capítulo 7, verso 3, reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. É gente errada querendo consertar o errado. Né? E o danado é que, normalmente, o que quer consertar o outro é o que está mais errado ainda. No caso aqui, o argueiro é o que está menos errado, a trave é o que está mais errado. Aí Jesus sempre tem um embate com os fariseus e os fariseus com ele por conta, não simplesmente desse comportamento hipócrita, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Claro que ali quem estava não era ninguém mais, ninguém menos do que o pronunciador da sentença, né? O juiz, não exatamente julgando, mas quem estava ali no momento era o mediador. Né? O mediador que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e por ter ressuscitado, Paulo escreve: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Estava ali o Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Estava ali o anunciador do juízo aos gentios. Estava ali, glória a Deus, o enviado, o Emanuel, Messias, o mensageiro. O mensageiro estilo Jonas. O mensageiro estilo Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, diz o versículo 40, assim disse Jesus: estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E este foi o grande sinal.
Este foi o grande sinal que Jesus disse haveria para a geração má, a geração adúltera. Louvado seja Deus. E essas palavras de Jesus se referem exatamente a essa torção da palavra, a essa adulteração do significado, do sentido do que Deus verdadeiramente falava através dos seus profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a perversão, a torção à palavra, fazia com que as pessoas se distanciassem da vontade de Deus. Faz com que as pessoas se distanciem da vontade de Deus. Por isso que eu já disse aqui, em outras oportunidades, que você não deve, você que ainda não é convertido ao Evangelho, ou você que já é convertido ao Evangelho, não deve procurar uma igreja que se adeque às suas ideias, à sua maneira de querer viver, à sua maneira de querer se comportar. Porque não adianta comungar de uma coisa que a Bíblia condena, como também abrir mão do que a Bíblia permite. E a igreja condena a denominação. Ou seja, quando você vai por normas denominacionais e gera detrimento à palavra de Deus, você está perdendo tempo. Como está escrito no capítulo que a gente ainda vai chegar nele, mas eu já posso adiantar, capítulo 15 de Mateus, versículo 8 e 9, quando você prioriza normas denominacionais em detrimento à palavra de Deus, você está perdendo tempo adorando a Deus em vão. O coração está distante de Deus e a sua honra a Deus é apenas de lábios. E quando você gera detrimento ainda à palavra, no sentido de a palavra dizer sim. Eu falei antes, me referindo à denominação dizer sim e a palavra de Deus dizer não. Mas agora eu estou me referindo à palavra de Deus dizer sim e a denominação dizer não. E não deixa de se gerar detrimento à palavra quando se prioriza a norma denominacional. Continua se perdendo tempo, continua se adorando a Deus em vão, continua se honrando a Deus de lábios, continua se com o coração distante de Deus. Continua sem jorrar rio de água viva. E isso é religiosidade. É a pessoa dentro de uma forma de aparência. Isso é religiosidade. Por fora aparenta uma coisa, mas por dentro é outra. Aparência de santidade, aparência de piedade, aparência de humildade, mas por dentro não passa de sepulcro caiado. Ou seja, por dentro está podre. Por dentro só há maldade, por dentro só há coisa ruim. Né? Por dentro só o que não presta. Interessante que a gente falando isso está dentro desse capítulo 12 de Mateus, em que Jesus fala no versículo 33, que a árvore boa, o seu fruto é bom, e que a árvore mau, o seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore.
Era o que, inclusive, os fariseus diziam também. E aí Jesus os chama de raça de víboras, porque como eles poderiam dizer coisas boas sendo maus? Como eles podiam dizer coisas boas sendo maus? Não é? Porque o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. É por isso que todos, diz a Escritura aqui, hão de dar conta no dia do juízo. E darão conta de toda a palavra ociosa que disserem. Eu só estou usando aqui a Bíblia na linguagem corrigida, a versão corrigida, não é? Eu não trouxe outra Bíblia que normalmente eu tenho um auxílio gramatical, tenho um auxílio linguístico, mas tem uma Bíblia aqui no estúdio que deixa ver se eu pego um outro sinônimo aqui nesta expressão do versículo 36. A expressão aqui nessa Bíblia que tem aqui no estúdio da rádio, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Em outra versão, toda palavra torpe. Toda palavra torpe. E a torpeza, a frivolidade, ou toda a ociosidade, como divergem os sinônimos aí, mas o sentido é o mesmo. Diz respeito à torção do sentido, do valor, do significado da Escritura, mas também exatamente do que a pessoa fala pelo que está dentro do coração. E aí diz respeito às atitudes. As atitudes. Porque o que importa para Deus são atitudes mais do que palavras. Atitudes para Deus valem mais do que palavras. Por isso que Jesus disse que o que há em abundância no coração, disso fala o homem. E o coração, segundo a anatomia de Jesus, está na cabeça. Mateus 15, verso 19. É do coração que vêm os maus pensamentos. Morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Então, é o comportamento. Se houver arrependimento, como houve para os ninivitas, há absolvição, há sentença, há mudança da sentença. Mas se não houver arrependimento, os ninivitas ressurgirão no juízo para condenar. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, os ninivitas. E Jesus é maior do que Jonas. Louvado seja Deus. Jesus é maior do que Jonas. E Jesus quer ser ouvido. Jesus quer ser ouvido como a rainha do sul se levantou. Ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela se converteu. Diz o versículo 42, Mateus 12. E ela se levantará no dia do juízo para condenar
os também não convertidos, os também não arrependidos, os também não mudados. E quando eu digo a você que Jesus quer mais atitudes do que palavras, eu me lembro daquela parábola que Jesus fala dos dois filhos que foram chamados para a seara, para trabalharem na seara com o pai. E um disse que ia. Um disse que não ia. O primeiro disse que não ia. E aí o filho chama o outro filho, na parábola, capítulo 21 de Mateus, versículo 28 ao 32. O homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Aí Jesus pergunta, Mateus 21 e 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles. Disseram eles. O primeiro, disse Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Em outro episódio que aparece esta parábola, Jesus diz como foi respondido. O primeiro honrou mais o Pai, porque se arrependeu e foi, mesmo depois de ter dito que não ia. Porque o que interessa para Deus são atitudes. Não adianta eu dizer que estou arrependido e continuar na mesma prática, continuar fazendo as mesmas coisas, ficar com os mesmos pensamentos, ficar com os mesmos procedimentos, ficar insistindo no que desagrada a Deus. Para Deus o que vale mais são atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que eu quero pontuar nesta segunda abordagem de Mateus 12 é exatamente a ação persuasiva do Espírito Santo. A ação persuasiva do Espírito Santo, que apesar de pontuarmos isso aqui em Mateus capítulo 12, mas se faz necessário ler o que está escrito em João capítulo 16, se referindo à vinda do Consolador, versículo 8, versículo 7 e versículo 8 eu vou ler, que quando disse Jesus, viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, entendam. Jesus é Deus em forma humana. O Espírito Santo, essa expressão santo não é sobrenome do Espírito. Essa expressão santo entra aí como sufixo.
sufixo, que aponta a qualidade do Espírito, que aponta para a ação do Espírito. O Espírito santifica, o Espírito que santifica. E esse Espírito é Deus. Esse mesmo Espírito é chamado de o Espírito de Cristo. Esse mesmo Espírito é chamado de Espírito da Graça. Esse mesmo Espírito é chamado Espírito de Deus. É chamado de o Espírito da Verdade. É chamado de o Paráclito ou Consolador. Mas não são vários Espíritos, não. É o mesmo Espírito. E eu quero dizer a você que esse Espírito é Deus. Só que esse sufixo, universalmente conhecido e comumente conhecido como santo, aponta para a missão de Deus, que é Espírito, que é de santificar. Santificar. Santificar quem? Santificar o pecador, que sou eu, que é você. Então o Espírito Santo é Deus agindo, persuadindo os homens, procurando convencer os homens. E quando a gente se refere aos homens, se refere aos seres humanos, de modo geral, mulher, homem e mulher. Convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, o nome Jesus significa Salvador. Mas é Deus em forma humana, o Emanuel, Deus em carne conosco. E agora, quando se refere a Espírito Santo, se refere ao próprio Deus, ao mesmo ser. O mesmo ser, agindo para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertamos, para que nós nos retratemos com Ele mesmo. Por isso que todo pecado e blasfêmia se perdoa, ou se perdoará, como está escrito, aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito, observe, contra o Espírito, não será perdoada aos homens. Agora preste atenção, porque quando se cita este versículo, preste atenção, quando citam este versículo os pregadores, citam ele assim. Inclusive, eu já dei essa nota em outras oportunidades que ministramos sobre esse assunto, que a Bíblia, na linguagem de hoje, que eu gosto muito, já indiquei muito aqui e indico, mas quando chega em determinadas passagens, como essa, por exemplo, deve-se abrir um parêntese e entender que a Bíblia, na linguagem de hoje, ela é uma versão popular e ela foi editada para uma fácil compreensão. Mas os editores cometeram um grande equívoco em pegar, por exemplo, alguns dizeres populares de versículos da Bíblia, porque e colocarem na edição da Bíblia na linguagem de hoje por causa da versão popular, do tipo, versões populares, do tipo, faz por ti que eu te ajudarei. Não tem escrito isso na Bíblia. Versão popular do tipo, a voz do povo é a voz de Deus. Uma versão popular. Outra versão popular, vinde como estás. Não é? As pessoas dizem assim, vinde como estás. E não é assim que está escrito. E aí pegou-se o entendimento popular desse texto, por exemplo, e editaram assim: quem pecar contra Deus tem perdão, quem pecar contra Jesus tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Aí essa colocação na Bíblia, na linguagem de hoje, deve ser desconsiderada, porque
foi, infelizmente, um equívoco teológico muito grande dos editores. Preste atenção nessa versão, inclusive, corrigida, não é? Nesta versão corrigida que estamos utilizando aqui, e na versão que, inclusive, eu vou pegar mais uma vez aqui essa Bíblia do estúdio, para ler, né? Que diz basicamente a mesma coisa. A Bíblia aqui atualizada. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, e está em letra maiúscula, não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Entende? Vou ler na versão corrigida. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Agora, este proferir palavra, aí eu volto a dizer o que disse quando falei do versículo 33 ao 37. Essas palavras aí são atitudes, são comportamentos. São ações contra Deus. Voltando ao versículo 31 e 32. A blasfêmia contra o Espírito, irmãos amados, é a resistência à ação convencedora. É uma resistência à ação persuasiva, que a gente leu em João 16, que o Consolador viria ao mundo, né, como veio, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer, persuadir. Quando eu rejeito a ação de Deus em minha vida, dizendo para mim, se arrependa, mude, e eu digo que estou arrependido, mas não mudo, aí volta aquela colocação que a gente viu em Mateus 21. Atitudes valem mais do que palavras. Se eu digo que me arrependo, mas continuo insistindo no que desagrada a Deus, então não há arrependimento, não está havendo lugar ao Espírito Santo, que é Deus em mim, me santificando, que é Deus querendo me santificar, porque o arrependimento me fará pedir perdão a Deus e me fará mudar de comportamento. E quando eu peço perdão a Deus, quando você pede perdão a Deus, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você pede perdão a Deus, Ele perdoa na hora. Já dissemos aqui em muitas oportunidades, o perdão de Deus é instantâneo, é automático. Não há carência para o perdão divino. Ele perdoa na hora em que você se arrepende e confessa a Deus. E quando você deixa, você alcança a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se eu resisto à ação persuasiva do Espírito Santo, de Deus, que eu não duvido, Deus fala ao seu coração, você que está aí do outro lado, para você parar de fazer o que você sabe está errado, para parar de fazer o que você sabe desagrada a Deus. A gente normalmente fala
de fumar, a gente fala de beber, a gente fala de se prostituir, a gente fala de adulterar, a gente fala de roubar, a gente fala de matar. Mas as obras da carne não só se constituem nisso. As obras da carne não só se constituem nisso. Não é? Quando você lê, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, há um leque enorme de obras da carne. Além da impureza sexual, como a lascívia, não é? Aí tem a prostituição, o adultério, mas tem também a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, que são contendas, as emulações, que são rixas, as iras, as pelejas, as dissensões, as intrigas, as heresias, que são ensinamentos errados, a inveja, aí tem o homicídio, aí vem a bebedice, aí vem a glutonaria. Glutonaria é comer além do que o estômago suporta, né? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Observe que há aí um leque enorme de obras da carne. E aí quando o Espírito Santo vem a você e diz, pare com isso, está errado, e você insiste, se você insiste é porque você não está arrependido, não quer mudar, e por conta de não mudar, não tem perdão. O perdão só tem quando há o arrependimento e a mudança. E aí, aí por que diz então, pastor, que não haverá perdão nem neste século, nem no futuro? Este século, porque um século corresponde a 100 anos. Se a pessoa viver 100 anos sem se arrepender, não tem perdão. Aí, e o futuro? O futuro seria ela ultrapassar o século e ser lançada na eternidade. Morrer sem se retratar com Deus. Não tem como se retratar com Deus depois da morte. Você precisa se resolver com Deus em vida. Você precisa se resolver com Deus agora. Você precisa se resolver com Deus neste momento. Se resolva com Deus aí onde você está. Em casa, no trabalho, no hospital, no presídio. Andando na rua. De repente está me ouvindo aí pelo headphone. Está trabalhando de moto e está me ouvindo. Está dirigindo carro e está me ouvindo. Está vindo de ônibus e está me ouvindo. Está aí do outro lado do mundo, está fora do Brasil, onde é de manhã ou à tarde. Você que está me ouvindo agora, porque não conseguiu me ouvir de madrugada e está pelo avanço tecnológico, né? Reprisando essa mensagem para você. Se resolva com Deus aí, se resolva com Deus agora. Porque se você morrer e ninguém sabe o dia nem a hora em que vai morrer, se a gente soubesse era uma benção. Mesmo sob ameaça, você não sabe quando vão lhe matar. Teve um irmão que um dia desses, estava até me lembrando dele um dia desses, queria até notícia desse irmão, pediu oração, tinha sido ameaçado de morte, mas não sabia exatamente quando o ladrão iria, né? O bandido iria, o homicida iria fazer isso. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai morrer. Como não sabemos o dia e a hora em que Jesus vem. Jesus pode raiar a qualquer instante nas nuvens, a trombeta pode tocar a qualquer instante. E se você não se retratar com Deus agora, você não será arrebatado. E se você for vitimado por uma fatalidade, ou pela crueldade de alguém,
usado pelo diabo para ceifar a sua vida, depois da morte, não tem como você ser perdoado, porque não terá como pedir perdão a Deus. Por isso que Jesus disse que quem blasfema, e a blasfêmia aqui é resistência à ação persuasiva do Espírito. Viu? E eu me lembro de umas aulas que tive com alguns colegas quando frequentava a escola dominical em Mangabeira, professores que diziam que dificilmente uma pessoa não convertida ela blasfêmia contra o Espírito. Normalmente quem blasfêmia contra o Espírito é quem o conhece, é quem é crente, que sabe o que deve fazer e não faz, que sabe que está errado e insiste em permanecer no erro. Normalmente é crente quem resiste à ação divina. Porque isso não é você se dirigir esculhambatoriamente, dizer uma pornofonia contra Deus. Não consiste só aqui em palavras, não. Porque você de repente até não tem coragem de dizer, mas pensa muita coisa, às vezes errada sobre Deus. Não é? E infelizmente, isso, permita-me lhe dizer, não é certo, não deve insistir, mas é supostamente normal. A gente vai aprendendo algumas coisas depois de amadurecer. Não é? Do tipo, não aferir o amor de Deus por causa de uma situação, problema que estiver enfrentando. Não é? Do tipo assim, Deus, será que tu me ama? Por causa de uma necessidade, de um desemprego, de uma doença. Do tipo assim, como eu clamei a Deus mesmo, dia desses. Deus, será que o Senhor não está ouvindo as minhas orações? Será que o Senhor não está recebendo os jejuns? Será que o Senhor não está vendo as lágrimas que tenho derramado? Será que o Senhor não está vendo o meu clamor, ouvindo o meu clamor? Isso é até normal. Quando Elias desejou morrer, Deus considerou aquilo muito normal. Era a gente, era o ser humano. E você é um ser humano. Como certamente você já deve ter atribuído a Deus alguma injustiça. Deus, isso é injusto. Você reclama da vida. Quando você reclama da vida, você está dizendo que Deus é injusto. E quando você diz que Deus é injusto, você está dizendo que Deus está errado. Há várias maneiras de dizer coisas contra Deus. E quando alguns não dizem por palavra, por pensamento, dizem ações. Mas observe, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Tudo é perdoado por Deus. Agora, se você, depois de ter pensado, depois de ter dito, depois de ter agido, sabendo que errou, não pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa por esta palavra, Senhor, me perdoa por este pensamento, Senhor, me perdoa por esta atitude, Senhor, me perdoa por este comportamento, Senhor, me perdoa. Mas se você não se retrata com Deus, é bronca. Se retrate com Deus. Se retrate com Deus. E faça isso agora. Amém? E faça isso agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E receba de Deus o saramento para a sua vida. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. Amanhã, com a graça de Deus, a gente volta com a terceira parte de Mateus capítulo 12. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.